Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Pri Barbosa, eu sou artista visual, muralista e ilustradora aqui de São Paulo. E esse é o episódio piloto do novo projeto da Aborda, que é o podcast Abordaria. E a nossa proposta aqui é trazer para vocês um pouco mais do trabalho que a gente realiza enquanto artistas agenciados pela Aborda e também alguns dos projetos que a gente realiza enquanto equipe. E para começar esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Alberto Pereira, que é um outro artista também agenciado pela Aborda, uma das maiores referências de lambe-lambe no Brasil. E nessa conversa a gente vai falar um pouquinho sobre as provocações criativas do Alberto, alguns dos trabalhos que ele já realizou, e também do processo dele com relação ao lambe-lambe. Como ele começou, o que encanta ele nessa técnica e um pouquinho da contextualização da arte urbana do Brasil. Então espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui hoje num episódio piloto desse podcast, que tem a versão em vídeo também, chamado Abordaria. E a gente está fazendo essa roda de entrevistas, que são mais um bate-papo, na verdade, né, entre artistas. E hoje eu tenho o prazer de receber um artista que eu admiro muito, que é o Alberto. E eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Pri Barbosa, eu sou muralista, visual, ilustradora aqui de São Paulo, tenho 31 anos. E vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é preto, tá preso num coque, eu tenho uma franjinha bem curtinha, eu tô vestindo uma blusa de manga comprida listrada preta e branca, usando um pônei branco. Atrás de mim, eu tô na minha sala de jantar, tem uma parede de tijolinho descascado, com alguns quadros decorando e um lenço verde também na parede. Então, queria receber Alberto. Alberto, seja bem-vindo a esse nosso primeiro papo. E se Super você puder se apresentar obrigado. para todo mundo, fique à vontade. Pode deixar. É um prazer para mim também. A admiração é mais que recíproca. Tô um pouquinho nervoso, inclusive, Eu com essa também. troca. Enfim, meu nome é Alberto Pereira, eu tenho 32 anos, eu sou nascido no Rio, mas resido em Niterói. Caminhando para minha audiodescrição, né? Eu sou um homem preto, eu tô com uma camisa preta, um boné preto, um óculos com uma frente laranja. Tô aqui no meu quarto, né, de trabalho. Atrás de mim tem o meu armário, que eu guardo materiais, ele tem um monte de adesivo. E estou sentado aqui na cadeirinha aqui de frente para acompanhar essa troca aí com a Pri. Eba, acho que não é só você que está nervoso, a gente está nervoso porque é o piloto, né? É um teste, então Piloto. acho que vai abrir caminhos para as outras conversas, para a gente melhorar sempre, né? Mas o intuito é que a gente possa conversar um pouco. Eu estou muito feliz que eu vou poder falar do trabalho do Alberto, na verdade, perguntar sobre, né? Ele vai falar sobre o trabalho, porque, como eu já falei, é um trabalho que eu admiro. Então, quando eu fui pensar nas perguntas, eu falei, ai, vou anotar aqui tudo que eu quero saber. E aí depois eu tive que ir tirando um monte de pergunta para dar o tempo, né? Porque senão a gente ficava aqui conversando horas. Então, eu tentei enxugar o máximo possível, mas estou bem contente. Bom, Alberto, então eu vou começar com uma pergunta um pouco mais abstrata, eu acho, mas que me interessa muito quando eu ouço os artistas falando, que é o que te provoca criativamente? Uma boa pergunta. Sabe que eu não sei se existe tipo, uma super resposta, tipo, pro que me provoca, tipo, certeira, porque eu acho que isso varia de acordo com o que eu estou vivendo, com o temperamento, com o que está se passando, mas atualmente, enfim, 2021, outubro, agora as coisas que têm me provocado criativamente são coisas mais do campo singelo, na real, assim, são músicas que são mais doces e mais suaves, são imagens que trazem um pouco essa coisa de paz, na real. Eu já fui uma pessoa que precisava muito do caos para produzir, que fazia quase que uma crônica do que eu estava vivendo, assim, do que eu vi em notícia, e aí chegou um momento que isso parou,
de rolar, assim, para mim, começou a me incomodar. E aí agora, tudo que eu busco, assim, em relação ao que eu quero escrever, ao que eu quero fazer em imagens, assim, tá mais nesse campo, assim, tá num campo quase que doce, sabe? Fofinho mesmo. Literalmente fofinho. Então, assim, até as coisas que eu tenho, não que eu tenho lido, mas as coisas que eu tenho visto estão mais assim nesse sentido, tipo filmes que são mais leves, músicas que são mais tranquilas, tipo R&B, soul, e não tô numa fase MPB, só que tudo mais numa fase mais literalmente suave. Então acho que o que tem me provocado agora são calmarias. Você acha que isso tem a ver com esse período também da quarentena que a gente está vivendo, que ainda não continua, mas também não termina? A gente está meio que num limbo, assim, né? Para quem estiver ouvindo isso no futuro, a gente está em outubro, como o Alberto falou, 2021, então a maioria das pessoas já tomaram 2 doses da vacina nesse país, mas a gente está nesse limbo, né? Pois é, talvez seja, porque assim, eu notei que eu comecei a acessar esse tipo de busca no início de 2020, na real. Então foi um pouquinho antes da gente entrar em pandemia. Mas porque as coisas que eu estava fazendo ao longo dos últimos anos começaram a me incomodar, de fato. Porque eu fiquei pensando, se eu faço imagem, né, se eu crio imagens e se eu coloco essas imagens na rua, eu fiquei pensando no tanto de pessoas que iam ser atravessadas por essas coisas que eu fazia e que talvez fossem, de certa forma, duras demais. E aí eu fiquei pensando, porra, será que o caminho é esse mesmo? E aí, será que eu tenho que consumir as coisas que eu estou consumindo e que me fazem criar as coisas que eu crio, ou eu tenho que mudar um pouquinho o canal? E aí eu comecei a me questionar, assim, desde o início de 2020, e venho me questionando, na real. Eu estou numa grande busca de algo que eu não sei o que é. Eu só sei o que não é. É a constante vida do artista, né? Essa busca. Mas eu acho curioso você falar isso, porque agora, pensando nesse trabalho que você fez, que é o Menino Sereia, no Céu Vila Atlântica, né, aqui em São Paulo, você Isso. acha que ele demonstra isso que você está falando? Porque ele tem uma suavidade, uma força, mas também uma suavidade, assim, uma poesia, assim, que acho que agora você comentando, assim, essa sua fase, para mim, me veio à cabeça esse trabalho, assim, acho que fica meio claro olhando para ele. Então, eu acredito que ele é resultado dessa busca, sim, mas que, enfim, é processo também, né? E de certa forma ele carrega um pouco de códigos que eu usava nos trabalhos, tipo, há mais tempo atrás, tipo o anjo preto, que é uma coisa que eu gosto de botar, e que de certa forma eu sempre coloco um anjo porque sempre fica em questão se é alguém que está, enfim, ganhando asa para voar ou se é alguém que teve as asas cortadas e por isso virou um anjo. Por isso né, que tá nessa outra dimensão, nessa coisa, né, irreal, entre aspas, né, para quem acredita. Sim. E, e ele carrega um pouquinho dos dois, sim. Ele carrega essa coisa mais de leveza, de festa, de água, né, de estar ali aproveitando. Essa parada que eu tenho mania, né, de pegar, brincar com as coisas no sentido literal e não literal, né, de fazer a caixa d'água sem a caixa d'água e vice-versa. Mas Uhum. tem essa leveza, mas também tem algo desses códigos que eu sempre usei. E, na real, é esse equilíbrio que eu quero achar, assim, porque eu não quero deixar, né, de ser crítico em relação às pautas, não sei se é pautas necessariamente, mas em relação aos assuntos que eu abordo. E, de certa forma, eu quero que tenha essa leveza também, porque é o que eu estou experienciando agora e é o que faz sentido para mim. Então, estou tentando achar esse equilíbrio e talvez esse seja o mais equilibrado entre essas duas forças aí que eu estou tentando trazer. Uhum. Alberto, vou pedir para você descrever um pouquinho desse trabalho para quem está ouvindo, ter uma noção do que a gente está falando. Sim, tá. Menino e Sereia é um cenário
de de uma espécie de praia. Tem uma pontezinha assim no fundo e tem umas crianças que estão se banhando nessa água. No primeiro plano tem um garoto sorridente assim olhando levemente para cima de olho fechado. Do lado dele tem umas flores. Na parte de trás, né, no segundo plano, tem um garoto pescando. Ele está com um chapelão assim, protegendo ele contra o sol. E na linha do horizonte, assim, que acaba, né, que você vê a finitude ali do oceano, tem umas crianças do lado direito pulando, como se fosse pulando de uma ponte. E mais no alto tem mais dois homens pulando. E nesse rio, nessa praia, não existe, né, uma descrição se é praia ou se é rio, é somente água, não dá para saber. E mais ao alto tem um anjo, que ele está em cima de todas essas crianças, né, e essas pessoas, e que ele está também se projetando assim como se ele estivesse chegando assim e abençoando essas crianças, né, nessa água. E ele é o elemento central assim. E ele foi todo feito em lambe. Tudo foi feito em Lambis, foram 5 imagens, né? Na real, esse cenário que eu narrei, ele é uma composição de 5 fotos. Então, na verdade, cada elemento, cada criança que eu falei é representada em uma foto, e eu juntei essas fotos para criar o cenário. E são fotos de um fotógrafo lá de Salvador, que é o Thiago Quirino. E Que foi um legal. prazer, inclusive, trabalhar com as fotos dele. E, assim, o cara tem uns cliques impressionantes. Eu já queria há muito tempo trabalhar em cima dessas fotos. E aí calhou de, de casar, né, o que eu queria falar e com o fato de ser uma caixa d'água, e usar essas imagens também. Massa. Eu queria muito ver ao vivo, assim, mas eu achei legal acompanhar o processo, assim, que a gente consegue acompanhar um pouquinho, né, pela internet. Os vídeos que você fez estão muito bacanas. E eu fiquei pensando, quando eu estava olhando esse e uns outros trabalhos, né, como funciona. Porque tem essa coisa da colagem, que é física, né, de colar, do ato de colar o papel na parede de fato, e agora você fala de mesclar essas imagens, que também é uma maneira de fazer uma colagem, e também o seu trabalho digital, que também é colagem. Eu queria que você falasse um pouquinho como essas maneiras diversas de colagem funcionam, como elas vão se entrelaçando no seu trabalho. Toda colagem, né, que ela é digital, de certa forma, ela termina no muro, né? Ela termina analógica, de certa forma. Uhum. Então, assim, tem lá o DJ, né, que mistura batidas e que integra uma música na outra, e eu gosto de misturar a imagem, assim. Eu acho que a minha grande onda, assim, é remixar a imagem e fazer com que duas imagens que aparentemente não têm relação possam ter quando eu junto essas duas. E aí tem todo um preparo de quando ela vai para o muro. E de certa forma, assim, eu não vejo muita distinção dessa colagem que é digital e que acaba terminando no muro, como analógica. Para mim é tudo colagem, né? A maneira que eu aplico talvez seja muito similar à maneira enfim, você pinta digitalmente ou manualmente, porque é pensar na imagem, é pensar na luz, é pensar, na composição de como que vai estar esses retalhos de imagem que eu uso. Então, eu vejo o processo digital de uma maneira quase que artesanal também, porque de fato eu me aproximo ali da tela para ver se a câmera está encaixando, se o corte tá interessante, se eu ajusto a luz um pouquinho, se eu ganho um pouquinho mais no contraste e tal. Óbvio que em termos de processo é um pouco diferente, né? Mas acho que o fazer se assemelha muito. E quando ele vai pro muro, quando tem esse processo assim da colagem acontecer, manualmente, eu acho que o que vale mais destacar é o contato que você tem com o muro, que é diferente de qualquer outro tipo de arte, né, na rua, que você, na real, quem pinta não encosta no muro, tanto com spray, seja com brocha, seja com trincha.
E literalmente quem cola lambe-lambe, né, faz parte do muro, você vira uma extensão do muro. Você precisa tocar, você precisa entender se aquela textura da parede ela tem que carregar uma cola mais concentrada ou não. E quando você está colando, de fato, você fica ali fazendo carinho no papel para ele pegar as ranhuras da parede e de fato aglutinar ali. Quanto mais você vê a textura da parede no papel que você colou, mais significa que está bem colado o lambe. Então é impossível você não tocar né, na superfície que você está aplicando. Então, para mim, esse é, talvez isso seja um grande encontro do lambe, assim. Acho que não tem nada mais de contato físico com a rua do que colar lambe, de É. fato, assim. Porque toda hora eu tô fazendo carinho em parede na rua, eu tô vendo, pô, essa parede aqui é boa e tal. Então eu fico Eu tô achando pensando incrível na isso. tela do que vai pro muro a todo tempo. Então eu não crio muito essa distinção assim do digital pro analógico, né, e pro processo de colagem. Para mim é tudo uma única colagem, na real. Sim. Eu tô achando muito legal, assim, porque embora a gente tenha trabalhos muito diferentes, né, com técnicas muito diferentes, eu me identifico em várias coisas que você está falando, assim, para mim, no caso, o jeito que eu pinto no digital é muito parecido com o jeito que eu pinto uma tela ou que eu pinto na rua, é muito parecido. E acho muito legal você escrever esse lance do contato físico, assim, com a parede, com a rua, porque realmente a gente que pinta, assim, no meu caso, com pincel, a gente não encosta, mas assim, eu sinto uma necessidade muito grande de encostar, de ter essa conexão, assim, de fazer parte. Então, quando eu termino o mural, eu seguro ele, assim, eu ponho a mão, eu fico me despedindo, falo, ai, eu sinto saudade. Eu acho um absurdo depois olhar para um mural que é muito alto, enfim, você fala, eu não posso encostar mais em você, mas eu fiz você, e eu não tenho mais o jeito de encostar. Então, eu acho muito legal descrever isso para as pessoas, esse contato, né, que acontece. E eu fico encantada, assim, com essas descrições. Eu acho que isso que você falou também puxa uma outra pergunta que eu queria fazer, se você considera que você tem algum tipo de obsessão, seja no processo de criação de um trabalho ou no trabalho em si. Eu acho que eu tenho alguns, inclusive. Vai, a gente quer É, saber, o povo quer saber. Mas, por exemplo, eu gosto muito do processo. Eu acho o processo muito mais maneiro do que o resultado. Então, ver o processo dando certo, para mim, é um tesão absurdo, assim. Ver que, pô, o planejamento, vamos supor, esse que a gente estava falando, né, do Menino Sereia, ele teve um processo de descobrir qual era a melhor maneira de imprimir a folha, porque o lugar que a gente ia colar era uma caixa d'água, né, era um objeto completamente tridimensional, era cilíndrico, né, não era Uhum. a parede, né, retona, então a gente tinha que saber mais ou menos qual era o formato de folha e de pressão que a gente ia fazer na hora de manejar, porque a parede ia ser curva, porque ia ser alto, porque ia ventar. Então, só para a gente definir isso, já foi um tic-teco trabalhando bastante. Então, isso já me dava assim Nossa, porra, a gente está aí solucionando, tipo, um grande desafio, tá? E depois pensar em quantas partes que ia fazer a impressão, quanto que ia precisar de cola, porque assim, não tem essa porque eu já fiz algo numa proporção X, esse vai ser moleza e tal. Cada parede é uma parada, né? Não tem jeito. Então, eu acho que esse processo de pensar me atrai muito, assim. Aliso, 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 vou fazendo com que o papel vire parede e eu não paro até que eu sinta que, de fato, ele colou ali. Então, tem que colar muito bem, porque eu sei que aquele papel que eu estou colando, dependendo do contexto, talvez seja a última vez que eu vou colar. Então, e ele pode soltar, né? Então, pode acontecer alguma coisa. Então, eu sou muito meticuloso, assim, na hora de ficar colando, de ficar passando, assim, a parede tem algum buraquinho, aí eu vou passando, assim, o papel até ele adentrar nesse buraquinho, pegar a forma da parede e tal. Então, de certa forma, eu acho que eu considero isso também uma compulsãozinha. E aí, assim, isso eu não considero uma compulsão, mas eu acho que é parte de como eu entrego, não só trabalho, mas qualquer coisa que eu vier fazer. Enfim, eu já dirigi Uber, então
por dirigir Uber, eu queria ser o melhor motorista de Uber que eu pudesse ser naquele momento. Então, assim, se eu colo Lamb, eu vou querer ser o melhor colador que eu pudesse ser, o melhor colagista que eu pudesse ser. Então, não é nem uma competição com outro, é comigo, quanto que eu posso me entregar e entregar mais. Então, eu sou caprichoso, assim, nas coisas que eu faço. Então, e não consigo não ser. Eu acho... Eu me incomodo profundamente com o desleixo meu, se eu sinto que eu estou sendo desleixado, ou de alguém que está trabalhando comigo e tal. Assim, não é uma coisa que eu, que eu consigo compreender bem, assim, a não entrega um trabalho. Uhum. Alberto, eu fiquei com uma dúvida. Como eu falei, eu vi os vídeos, né, no Instagram de você colando e tal, até imprimindo lá, com o pessoal do Birico que você imprimiu, né? E eu fiquei Uhum. com uma dúvida, se eu falei, meu, será que o Alberto imprime só uma folha de cada um ou ele tem uma sobrando, assim? Porque eu juro, eu penso também nessa coisa do processo, né? E eu fico pensando, como é que essa pessoa faz isso? E aí Uhum. eu já pensei em todas as possibilidades do que pode dar errado, assim. Aí eu falo, nossa, gente, parabéns para quem faz isso, porque olha, é um nível de ansiedade, assim, absurdo. Precisa dar muito certinho, porque na pintura a gente consegue dar uma arrumadinha em alguma coisa, entendeu? Na hora. Mas eu pensei, será que ele imprime duas vezes a folha? Uma vezinha só e é difícil, não tem muita margem de erro, não. Mas acontece que a gente consegue consertar algumas coisas também com o Lamb. Ainda mais quando ele... Enfim, esse último trabalho a gente imprimiu ele em retícula, né? Então, de longe você via a imagem, de perto você via um monte de bolinha, né? Pretinha. E aí o que mudava era a intensidade das retículas. Então, por Aham. exemplo, a gente deixou correr algumas folhas e ficava aquela linha branca entre uma e outra. E a gente Sim. ajeitou com algumas sobras que tiveram de papel e que tinham a retícula parecida. Então a gente ia lá e fazia um remendo e colava. E aí de longe você não Olha via, né, essa só. imperfeição e tal. Então, de certa forma, é um miguezinho, né, que a gente faz ali com a folha. E dá para fazer, se você tem folhas, até porque você está imprimindo uma imagem, né? Então, normalmente, essa imagem ela tem pontos de luz e de contraste que são similares. Dependendo, você não usa um pedaço, você consegue reaproveitar esse pedaço que você não usou, exatamente onde tem a falha. Mas a maior parte dos lambes e dos projetos é tudo uma impressão única e vambora. Não tem muito, não é quase que zero a margem de erro assim. Não pode errar não. Eu fico chocada ainda. Mas eu admiro muito. Eu queria saber como que você começou a fazer lambe, assim, há quanto tempo você faz? É, porque você é um dos artistas que aqui no Brasil é mais conhecido, né, por fazer lambe, tem muitos contatos de pessoas que fazem lambe, é uma grande referência. E como começou, assim, como você se apaixonou pelo lambe? Ó, fiquei feliz com a referência. Estamos tentando construir isso daí há um tempo, né? E é, que bom que você lê dessa maneira. Com E que certeza! e tem amigos também que leem, mas assim, tem grandes artistas, né? O próprio Zito, o Bueno, a Laura Guimarães aí de São Paulo. Sim, E fico feliz aí de todos estar ao lado. referência. Mas eu comecei em 2011. Eu vi Lamb pela primeira vez, assim que eu fiquei encantado em 2010, numa exposição que teve aqui no Rio, chamada Parede. E aí era uma exposição que você entrava assim no Centro Cultural da Justiça Federal, na sala, e em todos os cantos tinha lambe. Nos quatro cantos da sala expositiva tinha lambe. Se eu não me engano, eu acho que tinha no teto também. E você ouvia o barulho da rua. Eles colocaram os microfones que captavam o som da Avenida Rio Branco. E aí aquilo para mim foi uma experiência assim inesquecível de ver aquelas imagens que eu não sabia muito bem o que que era e que naquele dia eu entendi que era Lambi Lambi e entender que aquilo, né, era código da rua e ao mesmo tempo ouvir a rua naquele ambiente. Então foi uma experiência assim que me atravessou de uma maneira que eu falei, nossa, tem que fazer isso. E aí no mesmo ano eu fiz uma oficina no encontro de estudantes de design e tal, fiz uma oficina com um artista chamado Vital Lordelo,
que ele é de Brasília, mas morava em Porto Alegre, já fazia lambe há um tempo. Hoje é um amigo e na época foi uma grande referência, continua sendo referência, mas agora amigo também. E fiz essa oficina com ele, meio que aprendi o básico ali de como fazer, e aí quando eu voltei para o Rio, demorei um tempo, até que em 2011, quase um aninho depois, teve um aumento da passagem no metrô do Rio, que subiu para 3,10. E aí eu fiquei um tanto quanto indignado, e eu comecei a fazer umas latas de sardinha, que tinham a logo no metrô. E aí eu comecei a colar, eu imprimia, eu trabalhava no Globo nessa época, no jornal, eu imprimia dentro do Globo, que eu consegui imprimir de graça, e aí pegava o metrô, né, no caminho para voltar para casa e aí colava dentro do vagão, colava dentro da estação e tal. Maneira bem precária, assim, colinha de tubinho, e aí passava no papel, assim, e colava. Mas foi minha primeira experiência. Depois eu tive um hiato aí de alguns anos, porque eu achei que eu ia trabalhar em empresa e que eu ia, sei lá, ser executivo e coisas assim. E aí, 2015, eu comecei a voltar a fazer lambe de novo e tal. Então, eu fiquei 4 anos parado aí depois do primeiro lambe. E aí não parei mais. Que bom, né? A gente agradece. Quando eu fui para o Rio, acho que foi em 2018 que eu fui pintar no Hardcore, eu consegui dar uma escapadinha. Eu acho que foi 2018. Foi 2018. E no Museu de Arte do Rio. E lá tem um lambiceu. Tem, não sei se é uma exposição permanente, que é aquele Super Nani. Sim. Ele já estava lá em 2018, não estava? Não, não. Que ano Ele é foi, aquele? ele foi aquele. Ah, o lambe é de 2016, mas ele foi para a Ah, tá. exposição para Casa Carioca no ano passado. Ah, Mas eu colhei ele em 2016, mas eu não lembro de ter colado no Rio. Talvez se tenha visto ou a imagem, alguma coisa assim, de algum é. outro trabalho. Ou alguém que me mostrou o seu trabalho lá no Rio, porque a gente Sim, conversou muito sobre vários artistas. Eu sei que quando eu fui pensar nas perguntas do seu trabalho, eu vi essa imagem de novo. Aí eu falei, nossa, aham, eu já vi essa imagem e tal. Aí fiquei pensando, será que foi quando eu fui para o Rio 2018 e tal? Eu lembro até porque o fundo lá é rosa também, né? Obviamente é uma cor que sim. me chama a atenção. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do processo desse trabalho, como foi o convite para estar nessa exposição. Enfim, esse trabalho é de 2016 e, na real, ele nasceu de coisas que eu vi ao longo de caminhos entre curso técnico e faculdade de casa. Então, a imagem em si, eu já tinha essa imagem na cabeça há muito tempo, porque, enfim, Zona Sul do Rio, constantemente você vê babás pretas com carrinho e carregando filhos, né, de pessoas, enfim, de classe média altíssima, brancas, e aí essas pessoas normalmente é um casal que ele tá andando ou na frente ou atrás, assim, e tá a babá com o carrinho, carregando um bebê ou dois, ou, às vezes bebê e cachorro. E era uma imagem que me chocava muito, porque eu não vi isso em Niterói, e era uma coisa muito específica da zona sul do Rio, do eixo de Gávea, Ipanema, Leblon, e que é a parte mais rica, né? Se a gente for considerar assim um recorte social do Rio, talvez seja a parte que tem mais dinheiro concentrado ali, né? Propriedades e tal. E aquela imagem me perturbava, assim, de ver essas babás e tal. E, de certa forma, voltava o quadro, né? Não o quadro, mas a imagem fictícia que existe, né? De quem foi a Anastácia, né? Com aquela máscara de Flandres na cara, né? Tapada. E, e quando eu fui, enfim, quando eu estava voltando a fazer lambe, foi uma das primeiras imagens que eu quis botar na rua, porque era algo que já estava dentro de mim há muito tempo e eu queria botar para fora de certa forma. Então, entre eu colar a primeira vez, que foi 2016, e entrar para Casa Carioca, né, que foi um convite assim, inusitado, foi muito legal, porque, de certa forma, permitiu que aquele trabalho fosse revisitado, né, 5 anos depois,
e não mudou nada desde então. Sim. Ainda é um retrato muito presente e é só atravessar a ponte aqui, ou então só ir em Caraí, descer um bairro aqui que fica próximo aqui de casa, que eu vou ser atravessado com essa imagem. Então tá aí, né? Presente, 1800 e 2021 ainda. Sim. E fazer parte da Casa Carioca e ter esse convite, enfim, com a curadoria do Marcelo Campos, da Joyce Bert, né, que são pessoas que eu já acompanho. E para mim, eu acho que a coisa mais preciosa é ter esse extrato do que é arte tida, né, como urbana e de rua, dentro, né, e a linguagem do Lambe, né, que normalmente não tem muito espaço, dentro de um museu. Isso para mim foi a parte mais interessante, assim, né, de ter uma linguagem que não tem espaço, né, numa instituição, ter ela lá e da maneira que ela é colada na rua, inclusive. Então, por exemplo, aconteceram coisas do tipo, me perguntaram que papel que eu ia usar, queriam que eu colasse com fine art. Eu falei, me desculpa, mas eu não vou colar. Vocês estão, enfim, me oferecendo uma fine art e o valor de uma fine art é o preço de um lambe inteiro que eu colo. Então, primeiro que não faz sentido para mim em relação ao material, não faz sentido também em relação à parte financeira disso, porque assim é um gasto excessivo para um trabalho que o valor dele não está no material, né? Então tivemos esse tipo de troca e foi uma troca super franca e de certa forma ele, enfim, tem a própria importância, né, da exposição, a quantidade de obras, a quantidade de artistas, tanto da galera mais nova quanto da galera já consagrada, o que foi muito importante para mim. Não é um espaço assim que eu almejo adentrar e tal, o circuito das galerias e tal. Eu tenho questões quanto a isso porque eu não vejo muito sentido. Na real, é paradoxal até você fazer arte pública, né, e ao mesmo tempo querer estar dentro de uma. Eu não compartilho muito dessa vontade assim. Até porque quanto mais exclusivo você é dentro de um meio desse, mais você é remunerado, mais o seu valor cresce. Não me interessa ser exclusivo. Eu não quero ser exclusivo, eu quero ser público e é para isso que eu faço arte pública. Bom, Alberto, pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco como você acha que o seu trabalho é recebido na rua, né? Pelas pessoas, pelas pessoas que vivem nos lugares, né? Nos ambientes que você faz os trabalhos. Sim. Então, eu acho que é uma interrogação em relação aos trabalhos, assim, porque tem trabalho que eu sei que eu vou colar e que ele vai ser rasurado, ou que vão rasgar ele rápido. Então, por exemplo, do Jesus que eu saio espalhando por aí, né? Do Jesus pretinho, que é uma santa e tem um bebê, né? Tem um Jesus que, enfim, que ele é negro, por isso que o nome é Jesus pretinho. E eles sempre rasuram o rosto do Jesus. Então, por isso que eu colo no alto, inclusive. Eu colo com uma vassoura, né? Suspendo essa vassoura o máximo que eu tiver de envergadura e colo no alto, porque eu impeço que tenha qualquer tipo de rasura no desenho. E que ele seja descolado também. Agora, as imagens que estão mais nesse caminho aí do singelo, do leve e tal, essas elas permanecem, dependendo do espaço que eu colo também, né? E aí essa é a perspectiva, né, da rua, né, que eu vejo, que eu observo, eu passo, né, por onde eu colo e tal. Então tem trabalhos que estão há 4, 5 anos e que estão intactos. E normalmente são trabalhos que tá ali o código de tudo que eu uso, né? Sempre uma criança preta, sempre algo que tenha uma troca ali do olhar da imagem que eu uso. Eu sou muito fissurado também no olhar das fotos que eu gosto de utilizar. Até quando eu não uso o rosto, né, de fato da criança, ou quando eu coloco uma máscara, seja por não ter autorização, seja por não querer expor essa criança, eu deixo o olhar, né, tipo, ali bem, bem à mostra. E esses trabalhos não costumam ser rasurados e tal. Então,
quando não está muito ali direto a crítica, quando ela é um pouquinho mais sutil, ou quando ela não é direta, mas só o fato de existir uma criança preta colada, né, no muro, de certa forma, já tem um código implícito aí, e não acontece tanta rasura. E aí tem toda a experiência digital, né, que é uma outra brisa, porque você está numa bolha, né, então todo mundo que teoricamente te segue gosta ou acompanha, né, o seu trabalho. Eu acho que conforme vai crescendo essa proporção, vai tendo um haterzinho aqui ou ali, mas, enfim, nunca aconteceu comigo, né, de experienciar algo super negativo digitalmente em relação a algum trabalho que eu fiz. E acontece que nessa bolha digital aí a aceitação nossa, que lindo, né? Tem toda uma gama de elogios, né? Mas não, que não é o que me interessa, assim. Eu gosto, uma parada que me faz, assim, feliz na real, quando eu percebo que tem uma pessoa que ela já acompanha há um tempo os trabalhos e que ela fala no contexto geral, assim. Eu gosto muito da maneira que você utiliza isso e isso, que é completamente diferente, né, de pô, muito legal, muito bonito, que é interessante de ouvir, né, mas, enfim, eu quero saber com profundidade, né, o que as pessoas acham, além de poxa, que bonito e tal. Então, eu gosto de ouvir mais, assim, ou de ler alguma coisa sobre o trabalho, ou de ver que a pessoa se interessou a ponto de me perguntar alguma coisa, e com todo prazer eu vou responder, e esse tipo de troca me interessa mais, assim, eu acho mais de fato, mais rico, né? Para mim e para o outro. Sim, eu acho que a sensação de que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando, de fato, assim, não só pela estética, e é o que você falou, tudo bem elogiar e falar que linda e tal, mas quando a gente vê que toca uma pessoa a ponto dela querer acompanhar mesmo e ver o que vem depois, e ver como os trabalhos se conversam, é impagável, assim, é tudo que a gente quer. Mas você citou o Jesus Pretinho e eu queria saber se você acha que ele é um dos trabalhos pelos quais você é mais reconhecido. Com toda certeza, assim, eu acho que tem situações que as pessoas conhecem a imagem, né, do Jesus Pretinho e não sabem que sou eu que faço. Aliás, pelo menos aqui dos lugares que eu colo, tanto Rio quanto Niterói, acontece muito das pessoas acharem o Instagram, né, o canal depois, e falar, nossa, sempre procurei quem faz essa imagem e tal, e aí me acham, assim. Então, e de certa forma, sim, e eu colo, eu colo assim, porque é uma imagem que eu acho que eu tenho que colar mesmo, porque, enfim, ela para mim carrega isso que eu busco, assim, a porrada e o carinho ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu acho que ela tem esse equilíbrio, e de certa forma não deixa de ser um cartão de visita, assim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou encontrar alguém e tal é dar um adesivo. Então, é algo que eu distribuo mesmo. Ah, Alberto, E, de quero te certa encontrar. forma, vambora, vambora. Então Desculpa te é um cartão de interromper. visita. É que eu vou tietar mesmo, entendeu? Essa conversa é artista entrevista artista, mas também é para tietar. A gente tem que Mas trombar, assim, que você, estiver em São Paulo, já vou separar o teu. sim, eu também Separadinho. no Rio. Alberto, você falou do trabalho, tanto do Jesus Pretinho quanto o das imagens que tem as crianças e tal, e eu separei aqui uma pergunta que eu tenho sempre curiosidade, Uhum. e acho que é uma pergunta muito baseada no meu processo de criação atualmente, assim, na maneira como eu me mesclo, assim, com os trabalhos, que eu queria saber como os seus trabalhos reverberam em você mesmo, num sentido emocional e autobiográfico. Olha, não sei se todos, na real, mas é porque assim, eu tenho um processo meio louco, né? Que na real eu escrevo e depois eu faço a imagem em muitos deles. Então, talvez o que seja, talvez, talvez é isso, assim, o que me atravessa mais, o que me toca mais é na parte da escrita que é anterior à imagem.
E, de certa forma, às vezes eu coloco a escrita, né, em conjunto com a imagem, quando eu coloco lá a colagem em si. Mas eu não sei se eles são, de certa forma, literalmente, né, autobiográficos, mas, de certa forma, eu acho que cada um tem algo ali de algo que me faz falta ou algo que eu trabalho em terapia, que eu me analiso e tal. Por exemplo, todos eles carregam, né, pensamentos sobre autoestima, né? O fato de eu colocar crianças, né, pretas ou homens ou mulheres pretas no trabalho é porque eu quero, né, me ver, né, nessas imagens e eu quero que as pessoas pretas se vejam nessas imagens. Então tem uma carga de autoestima em tudo que eu faço, né, em tudo que eu crio. Tem uma coisa também muito linkada à discussão do que é sagrado e humano e do que não é sagrado e humano. Então, quando eu coloco um anjo, quando eu coloco um Jesus, né, recoloco, né, reafirmo ele num outro espaço e tal. Ou então, enfim, acho que todos os códigos que eu utilizo no trabalho, eles têm um pouco, né, de questões que são minhas e tal, mas eu acho que são retalhos de questões minhas. E em alguns casos pode ser que apareça muito, em outros não, assim, em outros pode ser mais algo que eu já resolvi comigo mesmo e que eu acho que eu tenho que fazer porque talvez possa ter alguém que não está muito bem resolvido nesse quesito. Então, acho que tá mais nesse sentido, assim. Agora, em relação à escrita, assim, eu acho que é onde mais me pega, assim, porque aí eu não tenho muito pudor, né, em falar sobre as coisas que eu estou pensando, ou sobre as coisas que eu estou sentindo e tal. E eu saio escrevendo mesmo e coloco o que eu escrevi. Eu tenho, assim, armazenado muita coisa, assim, desde que eu tenho 16, 17 que eu escrevo, né? Então, eu tenho um arquivão, assim, desde 2007, 2008. Por ir muito em sarau e tal, eu vi que isso era uma coisa que me aliviava muito, escrever, escrever, escrever. E, de certa forma, é o primeiro passo, assim, antes de fazer a imagem. Normalmente vem escrita antes. E é onde eu me solto mesmo, me largo. Mas não choro, é engraçado, que eu não costumo me emocionar enquanto estou fazendo e tal. Normalmente eu me emociono no depois. Quando eu vejo alguma coisa que esse trabalho, sei lá, aconteceu, ou que foi importante para alguém, ou que foi importante para mim X anos depois, aí é quando parece que cai a ficha depois, assim. No durante eu não entro em grandes processos emocionais e tal, e não fico tocado nem nada, não. Só vomito. Ah, eu me identifico também. Eu acho que eu fico mais emocionada quando eu vejo o trabalho em contato com as pessoas. Principalmente quando a gente fala de arte de rua, né? Eu vejo alguém se emocionando com aquilo, daí parece que eu baixo a guarda, assim, porque durante o processo, talvez seja até uma estratégia, assim, né, emocional. Eu fico focada no que tem que fazer, que é muito da minha personalidade, assim, nas coisas práticas, porque é de ordem prática. Então eu vou acumulando, assim. Quando eu vejo que reverberou em alguém, eu falo, ai meu Deus, agora eu posso relaxar e só apreciar todas essas conexões que acontecem. Então, muito massa ouvir isso de você também. Alberto, eu ficaria aqui conversando por horas, mas nosso tempo está se esgotando. Essa conversa vai continuar durante muito tempo offline, mas espero que tenha sido legal para você. Se você quiser complementar com alguma informação, fica à vontade. Nada, foi ótimo, foi um prazer, inclusive. Sim, vamos continuar nossas trocas, inclusive sobre esse lance aí da galeria, que muito me interessa, tipo, entrar em brisas sobre esse assunto. E nada a complementar, sim, foi um prazer fazer parte desse piloto, né? Eu espero que quem está aí escutando a gente ou assistindo a gente aproveite também, tanto quanto foi proveitoso aqui para mim de participar. E, Alberto, onde que as pessoas conseguem ver mais o seu trabalho, as coisas? Molezinha, pelo próprio Instagram, @Alberto Pereira, ou pelo site também,
que é albertopereira.com.br. São os principais canais aí que eu alimento. Tanto no site tem uma aba lá de notícias e tal, que eu costumo atualizar com os últimos trabalhos. E o Instagram é aquela coisa mais de tudo que está acontecendo a todo tempo, né? Então, são os dois canais Vai, aí para Alberto. acompanhar. Bom, é isso. Então, agradeço demais, Alberto. Agradeço todo mundo que está ouvindo, todo mundo da Aborda, que faz parte da produção disso aqui, que não é só eu e o Alberto conversando. Então, tem a Carol, que é nossa agente, a Gabi, que está aqui auxiliando no processo dessa captação, a Manche também que faz produção, e todos os outros artistas, né, que vão vir nos próximos episódios.